Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a semana 4, do PET do terceiro ano, volume 2. Vou até pedir desculpas a vocês porque o som não está muito bom. Aqui eu falo do norte de Minas, então demora um pouquinho chegar as encomendas. Eu estou aguardando o microfone porque esse está com um pouquinho de problema. Mas eu preferi fazer do que deixar vocês sem a correção, que eu vou publicando toda semana. Então vamos lá. Nessa semana 4, gente, o tema é Origens da Literatura Brasileira. Então, aqui nós temos trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Obviamente, importante que vocês leiam a carta, o trecho da carta, entendendo quem foi Pero Vaz de Caminha, qual a importância dessa carta, porque é um precioso relato do encontro dos portugueses com a terra e com os indígenas. Então é importante vocês realizarem a leitura atenta desse texto, desse trecho, marcando aquilo que é fundamental. Aqui nós já temos a questão de número 1, que foi uma questão inclusive trabalhada pelo Enem, de 2013, e nela nós temos o seguinte: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, aqui nós temos o trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, e nós temos aqui a primeira questão. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, o que enfatiza aqui nesse trecho? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Aí eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte: observem em cada questão o que parece extrapolar, porque as questões estão erradas geralmente porque elas contradizem o que o texto traz, ou porque elas extrapolam o que o texto traz, ou porque elas diminuem aquilo que o texto apresenta, tá? Então vejam, aqui nós temos uma descrição muito focada do Brasil, mas está enaltecendo a prosperidade portuguesa? Algum lugar fala isso, gente? Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Olha, primeiro que eles não focaram no conhecimento dos indígenas, Eles colocaram aqui, inclusive, um pessoal que, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, uma pessoa que está precisando de salvação. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Então, vejam, será se aqui eles estão realçando a pobreza? Eles colocaram, que vista do mar muito grande, porque estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Eles não puderam até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Então vejam, porém a terra em si é de muito bons ares. Então a terra em si agrada, Mas, veja, vai realçar a pobreza dos habitantes? Não, eles não enxergaram, mas não tem esse realce da pobreza, Para demarcar a superioridade europeia, isso não foi colocado. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho? Ainda não tem, mesmo que aqui, a ausência de trabalho não entra aqui no foco. Tudo bem que às vezes em alguns momentos dá a entender, mas não entra, Agora, aqui quando eles colocam, porém, o melhor fruto que delas se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Quando eles falam de salvar, eles estão falando de salvação da alma, tá? É nesse sentido, porque o objetivo era muito catequizar mesmo. Então, confiram aí para vocês e façam a opção corretíssima aí, tá? Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, aqui nós temos essa pergunta. Vou convidar vocês a retomar aqui no texto, que está bem simples. Peguem esse trecho aqui e aqui vocês vão ver. Pedro Álvares Cabral encarregou Gaspar de Lemos de retornar a Portugal e entregar ao rei a carta.
Então lá no trecho vocês já vão retomar e fazer aí a resposta certinha. Aqui nessa número 3, nós temos, já é uma questão, né, da UFSC de 2018, uma questão que, embora eles não tenham citado, mas deveriam ter colocado aqui que é uma questão adaptada, porque no original ela conta, né, com 7 itens. E aí vocês têm um trecho também da carta. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva, mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias montesinas. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos, a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, olha como que mudou a linguagem, né? Determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficializada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno-buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. O melhor fruto que se pode tirar desta terra me parece ser salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar nesta terra. Então tá aí, trecho também da carta. E aí nós temos assim, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, sobre a carta. E ao contexto da expansão ultramarina portuguesa. Então aqui eles vão considerar não só a carta, mas também o contexto, tá? Então vamos ver. Na carta é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra? Verdade, né, gente? Porque logo no início, retomem lá para vocês poderem analisar. Apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas? Aí eu já vou contar para vocês uma coisa. A Igreja Católica não só apoiava, como a Igreja Católica entendia que com essa expansão marítima, eles tinham mais condição de expandir a fé das pessoas, então de levar a fé católica a outros povos. Então aqui nós já temos uma questão que não está correta, tá? Eu estou demarcando assim, atendendo a pedido de vocês, né? Porque pontuar onde é que estava e direcionar mais para as respostas. No relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens? Olha, tem muita, né, gente? Olha, estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. E aí vem, olha, as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Então não parece que estão se referindo a pessoas normais, estão se referindo a uma pessoa assim com esses traços mesmo de selvagem, né? Então, ok, aqui para nós. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Gente, além de ser a mais conhecida, eu considero assim, aluno de ensino médio não pode sair sem compreender qual a importância dessa carta, por que ela trouxe para a literatura brasileira, já que ela é considerada um marco. Então aí tá ok. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. Olha, seguiu viagem, porque eles estavam a caminho das Índias, na verdade, né? Então aqui nós não temos uma adequação. Fica evidente, pela descrição do autor, o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças. Que respeito, né, gente? Porque, olha, se eles acham que a crença deles é que vai salvar, então eles não respeitam a outra crença. A deles é a que vale, ponto final,
Beleza? Então, entendam esse contexto, tá? Não só marquem não, mas entendam o contexto. E aí, olha, espero que tenha ajudado, né? Deixem aí nos comentários. Continue mandando, quem tá mandando aí através do Messenger, do Instagram, eu tô vendo, tá? Beijinhos para vocês.